Good morning. Now, I'm a Canadian and I should be a little quieter than that. It's only Americans that are that loud. Os canadenses não são barulhentos como os americanos, então não foi o normal aquela voz assim forte de repente. So don't ask what state I'm from. Então não me perguntem de que estado eu sou. That's supposed to be humorous. É para dar risada. Essa é a pergunta que você faz para os americanos. É por isso Are you alive out there? Vocês ainda estão acordados, vivos? Thank you. It's great to be with you here. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui. As the pastor said, I was here in 1979. Como o pastor disse, estive aqui em 79. And I've always had a special place in my heart for Brazil. E eu sempre tive um espaço no meu coração especial para esse país. We have just been introduced to the persecuted church. Nós acabamos de ser apresentados à igreja perseguida para nós. Today I would like to take us to the world. Hoje eu gostaria, no tempo que nos resta, levar vocês para uma viagem pelo mundo. And as we take a quick tour of the world, E nessa pequena viagem pelo mundo, I want you to be asking of yourself as we spend the next few minutes together. eu quero que você faça a si mesmo uma pergunta nesses próximos minutos que nós vamos ainda estar juntos. What is the Lord saying to me? O que é que o Senhor está dizendo para mim? As you listen to the report, Vocês as you ouviram watch the video, o relatório, vocês viram o vídeo. as you listen to the text being read in a minute, À medida em que você ouvir a leitura da Bíblia, que será feita daqui a pouco. and as I take you on a world tour of the church, E daqui a pouco, quando eu levar vocês para fazer essa viagem, esse tour da igreja mundial, what will the Spirit prompt in your mind o que é que o Espírito Santo vai colocar na sua mente? as to what you might do? No sentido de o que é que você deve fazer. Verse 10 says, Versículo 10 disse: say among the nations, digam entre as nações, the Lord reigns. o Senhor reina. I'm not sure here in Latin America, Eu não sei o que é que acontece aqui na América but I Latina, know in my country of Canada, mas eu sei que no meu país, no Canadá, the assumption is this, a pressuposição é a seguinte: that faith is dying in the world. que a fé está morrendo no mundo. The gospel is influencing less and less around the E o world. evangelho está influenciando cada vez menos o mundo. I serve a world body. Eu trabalho numa organização mundial. There are 3 world Christian communities. Há 3 grandes comunidades cristãs no mundo, globais. The Roman Catholics, Os católicos romanos, that's 1.2 billion. que representam 1,2 bilhão. The World Council of Churches, O Concílio Mundial de Igrejas. and that includes the Orthodox like Russian and Greek and Coptic. E essa organização inclui os ortodoxos, como o da Rússia, os coptas do Egito. That's 500 million. E esses representam 500 milhões. And the group of which we are a part, E o corpo, a organização da qual nós pertencemos, the World Evangelical a Alliance, Aliança Evangélica Mundial, is 600 million. que é 600 milhões. That's who we are a part of. Nós somos então uma parte dessa organização. In the last 50 years, Nos últimos 50 anos, the number of Christians o número de cristãos in the world no mundo has moved from 1.2 billion cresceu de 1,2 bilhão to 2.4 billion. para 2,4 bilhões. There are 5 factors that are expanding the church globally. E há 5 fatores que estão contribuindo para essa expansão da igreja no mundo. The first is this. O primeiro é o seguinte: There's an enormous rise of faith globally. há um crescimento enorme, fantástico da fé no mundo inteiro. In 1950, Em 1950, there were 57 million Christians in Africa. havia 57 milhões de cristãos na África. Today there are 576 million. Hoje tem 576 milhões. In 1949 in China, Em 1949, na China, there were 3 or 4 million. havia 3 ou 4 milhões de cristãos. Today there's between 80 and 140 million. Hoje calcula-se em torno de 80 a 140 milhões de And cristãos na estimates are China. this. Estimates are this. E se estima
that by 2050, que em 2050, 50% of China 50% da população da Will be China Christian. será cristã. and 90% of those are evangelical. E 90% dos cristãos da China, então, serão evangélicos. I was in Nepal a few months ago. Eu estava no Nepal alguns meses atrás. In 1970, Em 1970, there were 100 known Christians. havia 100 million, 100. 100 Zero. cristãos no Nepal. Today there's 1.4 million. Hoje há 1,4 milhão de cristãos no Globally, Nepal. the church is exploding. A igreja no mundo está explodindo. We are seeing conversions like we have never known in our history. Nós temos visto conversões acontecendo como nunca jamais na história. Even in places of persecution. Até mesmo nos lugares onde há perseguição. In the Islamic world. No mundo islâmico. A few months ago I was in Iraq. Alguns meses atrás eu estava no Iraque. I was at a youth conference. Estava numa conferência de jovens. I walked into a conference hall. E eu entrei num salão da conferência. There were 200 young people, Havia 200 jovens, very well dressed, muito bem vestidos, good looking, com uma aparência ótima, between the ages of 18 and 25. entre 18 e 25 anos. We were just a few miles from where ISIS was controlling that part of Iraq. Nós estávamos apenas a algumas milhas de onde o ISIS, ou o Estado Islâmico, controla uma parte do Iraque. They were open in their faith. Eles estavam lá abertos They were studying the Word of na God. sua fé, expondo a sua fé, They were estudando a singing palavra de praises to Deus, God. cantando livremente louvores a Deus. They were involved in 2 and 3 hour prayer meetings. Eles estavam lá participando de reuniões de oração que duravam 2, 3 horas. And I wondered to myself, E eu pensei comigo mesmo, why wouldn't they be a little more careful? por que aqueles não estão sendo um pouco mais cautelosos? Why wouldn't they camouflage their faith? Por que aqueles não ficam escondendo a sua fé? I asked them the question. Eu fiz essa pergunta. It never occurred to them. E eles nunca jamais pensaram que isso podia ser uma questão. They love Christ Eles amam a Cristo and they're going to serve Him. e eles vão servi-lo. In Muslim countries, Nos países muçulmanos, in Muslim communities, nas comunidades muçulmanas, there's a phenomenon that it's amazing. há um fenômeno que é impressionante acontecendo. If you go back to Acts, the 10th chapter, Se você for lá em Atos do capítulo you will 10, find it there. você vai encontrar isso lá. And that's the Spirit appearing to people in dreams and heavenly encounters. E esse fenômeno é o Espírito Santo aparecendo a pessoas em sonhos, em encontros celestiais. In all the countries that I go to that are Islamic, Em todos os países islâmicos que eu tenho visitado, there are thousands upon thousands upon thousands of stories. há milhares e milhares e milhares de histórias como essa. And it reduces to this. As histórias se resumem ao seguinte: In a dream, é uma história de um sonho, or in a heavenly encounter, ou num encontro celestial. they hear someone Eles ouvem alguém who speaks their name que fala o nome deles and tells them where to go lhes dizem para onde ir and who to find. e a quem eles vão encontrar. Often the description is very particular. E muitas vezes nessa voz, ou essa descrição da voz que eles recebem é muito específica. Even the kind of clothes the person may be Às wearing. vezes até incluindo o tipo de roupa da pessoa com quem eles vão encontrar. And that person E aquela pessoa, will help you find Jesus. no sonho ou na visão, vai Those ajudar stories você a are all encontrar over the Jesus. world. Está acontecendo no mundo todo. The first story that we need to hear, A primeira história que nós the church is exploding globally. precisamos ouvir é que a igreja está se explodindo no mundo, crescendo espantosamente. The second is intertwined with that, A segunda causa está ligada. and that is this. É a seguinte: This is an age of the Spirit. nós estamos vivendo na era do Espírito. Up to the early part of the 1900s, No começo dos anos do século XIX, do século XX, for much of the church, uma parte grande da igreja the Holy Spirit was a bit of a shadow in the Trinity. considerava o Espírito Santo uma parte assim da doutrina um tanto obscura. We knew well the Father. Nós conhecíamos muito bem o Pai. We all have had a Father. Todos nós tínhamos um Pai. We knew of Jesus. Nós conhecíamos Jesus. We have 4 Gospels about Jesus. Nós temos 4 evangelhos falando de Jesus. We even have some pictures of Jesus. Até mesmo fotos, imagens de Jesus. That was a joke. Era para ser uma piada.
It's good that you tell that Yeah, well, when it's a joke. I want to make sure that people aren't sleeping on me. Eu falei para ele avisar quando for piada, que aí a gente ri. But the Spirit, Mas o Espírito a little spooky. é um tanto estranho, esquisito. Through the church, we always honored the Spirit. Lógico, na igreja a gente sempre honrava o Espírito. But much of the church believed this, Mas a maior parte da igreja, então, cria o seguinte, that the gifts of the Spirit que os dons do Espírito had ceased in about 400 AD. tinham terminado, os dons do Espírito tinham cessado cerca de 400 anos da nossa era. When the books of the Bible were agreed on by the early church. Quando nos concílios da igreja nos primeiros séculos tinham finalmente concordado quais eram os livros que faziam parte do cânone da Bíblia. They said after that, E aí essa crença dizia, the gifts depois of the dessa Spirit were fase, no longer needed. os dons do Espírito, uma vez que o cânone está completo da Bíblia, então os dons do Espírito não são mais necessários. But 100 years ago, Mas 100 anos atrás, there was a breakout of the Spirit worldwide. houve um movimento do Espírito Santo no mundo inteiro. In India, Na Índia, in Wales, in England, no País de Gales, na Inglaterra, and in North e America. também na América do Norte. Interesting here, even in Brazil, E também aqui no Brasil, the evangelist, o evangelista, out of whom the Universal Church rose in 1970s, por meio do qual exactly, a Igreja Universal nasceu no Brasil, nos anos 70, he was a Canadian. ele era um canadense, o His primeiro. name was Robert McAllister. O nome dele era Roberto McAllister. Now, that's not always a good story. Ele está dizendo a origem lá atrás, né? Essa não é necessariamente uma história boa. That's for another sermon. Nós não vamos entrar nisso. Isso é uma outra mensagem para I'll outra hora. let you preach that one. Não. Ele disse que eu que vou pregar depois sobre isso. Vamos pensar. Here's the big story. Aqui está a história. Today, Hoje, we understand this Holy Spirit nós entendemos ou compreendemos o as Espírito the Santo third member of the Trinity como a terceira pessoa da Trindade in ways that our spiritual ancestors before the 1900s did not. E nós temos uma compreensão do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, de uma forma que os nossos ancestrais, no início do século XX, não compreendiam. Now I realize there was a major rift or chasm within the evangelical world. Eu entendo que nesse processo criou um abismo na igreja evangélica no mundo inteiro. Generally worldwide, Em geral, no mundo inteiro, that division has been healed. essa divisão já está sendo curada, já foi curada. When we understand this, Quando nós entendemos o seguinte, that the gifts of the Spirit que os dons do Espírito did not cease in 400 AD, não cessaram no ano 400, but they are for you and for me and the church today. mas que eles existem e foram dados para você, para mim e para a igreja de hoje. As the Baptists brought to us the understanding of conversion back centuries ago, Assim como os batistas revigoraram o conceito da salvação alguns centenas de anos atrás, the Pentecostals have brought to us an understanding of the Spirit. os pentecostais contribuíram para a igreja mundial uma compreensão do Espírito Santo. And here's the difference that makes. E aqui está a diferença que isso faz. We understand this, Nós entendemos o seguinte, that each of us now are temples of the Spirit of God. que cada um de nós é um templo do Espírito de Deus. Each of us have received the Holy Spirit. Cada um de nós recebeu o Espírito Santo. He is the one that enters into us at conversion. Ele é quem entra na nossa vida na conversão. He is the one that does the internal transformation. É o Espírito que faz a transformação interna em nós. He's the one that exposes us to Jesus Christ. É o Espírito que nos leva e revela para nós quem é Jesus Cristo. He's the one that helps us understand this important calling. Ele é aquele que nos faz entender essa importante vocação. That each of us tomorrow, Que qualquer um de nós, amanhã, when we go into our place of work, quando nós formos trabalhar, when we work with the people that God has called us to work with, quando nós vamos trabalhar com as pessoas que Deus nos deu para serem nossos colegas de trabalho, you are as much called to that
ministry Você tem um chamado tão legítimo para esse ministério as Pastor Paulo and I are in ours. como nós, eu, pastor Paulo e eu, somos chamados para o nosso ministério, para esse trabalho. Each of us have been made priests of God. Cada um de nós é um sacerdote de Deus. And the power of that E o poder dessa verdade is that wherever you go, é que aonde você estiver, God goes Deus está indo junto, because he's in you. porque Ele está em você. Think of the multiplication the possibility of multiplication. Pensa na possibilidade da multiplicação. No longer is it just people coming in here and hearing him preach and receiving the gospel. Não mais aquele conceito de pessoas que vão para um lugar central e ouvem o pregador para só ali receberem o evangelho. But each of us Mas cada um de nós, are a pastor Paulus. Paulo. cada um de nós, num certo sentido, é um pastor. And we go into our world E nós vamos para o mundo, no nosso ministering the power mundo, of Christ, ministrando no poder de Cristo. even as he ministers here. Assim como Cristo está ministrando no culto. So the church doesn't just add every day, Então, a igreja não está simplesmente adicionando diariamente. it multiplies. Está multiplicando. And we, in this age of the Spirit, E que vivemos na era do Espírito Santo, are living with the arithmetic, with the mathematical possibilities nós estamos vivendo com as possibilidades matemáticas of multiplication de multiplicação and not addition. e não adição. The first move of the church today is faith is on the rise, it's growing everywhere. Então, o primeiro fator é que a fé cristã está crescendo no mundo de uma maneira Secondly, it's espantosa. an age of the E Spirit. segundo, por causa que nós estamos vivendo na era do God in Espírito us, Santo. using us wherever Deus we está em go. nós, nos usando aonde nós vamos. The third is this. A terceira é a seguinte: The church is led by indigenous leaders. a igreja está sendo liderada por pessoas da terra, nativos, indígenas. Indigenous means local. E indígena significa, tecnicamente, locais. For many of us in Latin America and North America, E muitos de nós na América Latina, na América do Norte e na América Latina, our mission program o nosso programa de missões was us sending people era a gente enviando missionários globally. para o mundo. And our missionaries, E os nossos missionários, they would run the church, eles lá onde eles estavam, eles lideravam as igrejas. they would oversee the missions. Eles dirigiam o programa missionário. But today, when you go with me through Asia and Africa, Mas hoje, quando você viaja pela And Ásia, through the pela Middle África e no Oriente Médio, it's not us from the Western Hemisphere that are the leadership. não mais, os líderes não são mais do Ocidente, não são eles que estão liderando as igrejas. do God is mundo. raising up local people. Deus já levantou líderes locais. The other important part of this great movement E uma outra coisa importante desse grande movimento is that the gospel has been the Bible has been translated into languages and dialects of the people. é que a Bíblia foi traduzida, está sendo traduzida nos dialetos e no idioma dessas pessoas do mundo. You and I have had the Bible for so long. Vocês e eu, nós temos a nossa Bíblia há tanto In our own tempo, language. a nossa própria língua. We can read it, Nós podemos ler, we hear it podemos in ouvir, the language we know. na língua que nós conhecemos. But if you're in a tribe or a dialect Mas se você estiver numa tribo, and the Bible is not in ou yours, você fala um dialeto e a Bíblia não está lá, when the Bible is translated, quando a Bíblia é traduzida, when you read it, e você lê, when you hear it, quando você ouve na sua língua, all of a sudden de repente, you hear and see the gospel differently. você começa a ouvir, você vê o Evangelho com Over the outros last olhos. 75 years, Nos últimos 75 there's been anos, thousands upon thousands of new languages and tribes há milhares e milhares de línguas e tribos novas that have the Bible. receberam a Bíblia. The gospel is indigenous, it's local, it's rooted in the language and the life of the people. Hoje a gente pode dizer que o evangelho ele se tornou local, ele está enraizado na língua, na cultura das pessoas. The fourth movement is this, O quarto movimento é o seguinte:
that evangelicals que os evangélicos are re-engaging estão se reengajando in civil society. na sociedade civil. For much of the 20th century, Porque durante uma grande parte do século XX, we as evangelicals, nós evangélicos, we removed ourselves from nós civil nos society. retiramos da They sociedade. said the gospel is only this. Nós dizíamos que o evangelho é isso. Get people saved, Salva as pessoas, live a holy life, viva uma vida santa ready for eternity. e fique pronto para esperando a eternidade We chegar. won't bother with government. Nós não vamos nos preocupar com o We won't care governo. about civil Nós não society. vamos nos preocupar com a let sociedade other civil. people look after Vamos that. deixar que os outros cuidem disso. Because that's the world. Porque isso é do mundo. But we made a big mistake. Mas isso foi um grande erro. What does the Bible O say? que é que a Bíblia diz? The earth is the Lord's A terra pertence ao Senhor. and all that's in it. E tudo que nela se contém. As a famous preacher once said, Como um pregador famoso um dia disse, there's not one square meter of the world não há 1 m² do mundo that God doesn't say, que Deus não fale, não declare, that's mine. é meu. We divided the world. Nós dividimos o mundo. Sunday, Monday. Domingo, segunda. Church, work. Igreja, trabalho. Gospel music, Música jazz. gospel, Jazz. jazz. I like jazz. Eu também. It was a false division. É uma divisão falsa. Your work is as sacred and holy a place O seu trabalho é um lugar santo. as the place of worship. Tão santo quanto o lugar onde você adora. Your calling Monday morning A sua vocação, sua Is it profissão important? de segunda de manhã as worship Sunday morning. é tão importante quanto o culto do domingo de The manhã. earth is the Lord's. O mundo pertence ao Senhor. We had a conversation yesterday morning Ontem de manhã estávamos tendo uma conversa. about some of the evangelicals who got into the lower house in politics Eu perguntei quantos evangélicos estão na Câmara dos Deputados lá em Brasília. and the huge embarrassment they've been to you. E que vergonha para vocês. Yeah? É verdade? Sim. Okay? See? See, okay. I thought that was Spanish. See. Sim. Sing. Okay. Don't let that stop you. Não permita que esse desapontamento pare você. Don't let those locals Não deixe que esses crazy people stop you from doing the work of God in the world of political leadership. impeçam que você faça o seu trabalho como cidadão no mundo e engaje-se, inclusive, em atividades políticas. Raise up a new generation. Levante uma nova geração. Those with integrity. Pessoas com integridade. Those with character. Pessoas com caráter. Those who will lead godly lives. Pessoas que vivam uma vida And santa. those who will demonstrate to the world Aqueles que vão demonstrar para o what mundo God means in Romans 13 que Deus quis dizer lá em That Romanos government 13, que o governo is a servant of the Lord. é um servo de Deus. There is returning to civil society. Voltar à vida da sociedade civil A recognition that is our e responsibility. reconhecer que essa é a nossa responsabilidade. The fifth movement in the world E o quinto movimento do mundo is we recognize é que nós reconhecemos that God cares about justice and the whole person. é que Deus se preocupa com a justiça e a pessoa integral. If you read a few more verses on in chapter 97 of Psalms, Se você continuar lendo o Salmo seguinte, Salmo you would read this 97, in the second verse. você leria o seguinte no versículo 2. Righteousness and justice are the foundations of his throne. Retidão e justiça são a base do seu trono. When the Bible says God cares that God loves justice, Quando a Bíblia diz que Deus ama a justiça, we should love it too. nós devemos também amá-la. We as evangelicals, Nós evangélicos, we got caught in a trap. nós estamos numa armadilha, presos numa armadilha. We let the Roman Catholics and those that are liberal Protestants Nós deixamos que os católicos romanos e os protestantes liberais care about justice. se preocupem com assuntos ligados à justiça. Their mistake, O erro deles they only cared about the issues of justice
Eles se preocupam muito com as questões de justiça, and didn't give attention to personal conversion. mas não prestaram tanta atenção à conversão pessoal. We made the other mistake. Nós fizemos o erro oposto. We only gave attention to conversion, Nós apenas demos atenção à conversão and pessoal we didn't recognize that God cares about justice e não too. reconhecemos que Deus se preocupa sim com a justiça no mundo. Praise God, that's changing. Louvado seja Deus, isso mudou. The very report you brought this morning O próprio relatório que vocês ouviram essa manhã on the caring about persecution around the world a respeito da perseguição no mundo. is an expression of our concern for justice. Isso é uma expressão que a justiça hoje é algo que nos preocupa. 5 movements: 5 movimentos. rise of faith, O ressurgimento da fé, Age of crescimento the Spirit, da fé, a era do Espírito Santo, indigenous leadership, lideranças locais, returning to civil society, o retorno à sociedade civil and caring about justice. e a preocupação com a justiça. And the church is expanding globally. E a igreja está explodindo de uma forma global. What has the Spirit been speaking to you about this morning? O que é que o Espírito está falando com você essa manhã? A few years ago, Alguns anos atrás, when I took on this role as global ambassador for these 600 million Christians, quando eu recebi esse desafio do papel que eu exerço hoje como embaixador global dessa organização que representa 600 milhões de cristãos, there was no job description. ninguém me deu uma descrição de cargo. I had just retired as president of a university. Eu tinha acabado de me aposentar como presidente daquela And universidade. I had this before me. E eu tinha esse desafio diante de mim. There was a famine going on in the Horn of Africa. Naquela época havia uma fome grande, uma seca, felt deeply fome concerned. no chifre da África, aquela região chamada chifre And I da told my África. wife Lily, E eu comecei a sentir um peso e disse I para minha think I should esposa, go there. para Lili, eu acho que eu preciso ir lá. And she said, what would you do? E ela me perguntou, mas o que você vai I fazer said, lá? I don't know. Eu falei, não sei. What would you accomplish? Mas o que você I quer have no realizar? Eu falei, não tenho ideia. And she just kind of smiled at E me. ela sorriu. After 53 years of marriage, she can just smile. Depois de 53 anos de casado, ela simplesmente sorri. But that constraint began to grow in my heart. Mas aquele peso começou a crescer no meu coração. So I called the head of World Vision. Então eu liguei para o presidente da I Visão told him Mundial of my concern. e eu disse, olha, estou com esse peso no coração. He said, yes, I think you should go. E ele disse, eu acho que você deve ir And mesmo. our planes will take you to the various refugee camps along the edge of Ele Somalia. disse, eu vou organizar para que os nossos aviões ali arrived in levem Africa. para vários campos de refugiado, inclusive da I got to Somália. Nairobi. Eu peguei avião, fui até Nairobi All the plans fell through. e tudo que tinha sido planejado There I was. não funcionou. E eu So I estava turned to lá. our director of Africa. Então eu falei com o nosso I said, diretor "What do da we do?" África. Disse, o que eu faço? He said, nothing. Ele disse, não faz nada. I said, has anybody been to Mogadishu, the capital of Somalia? E eu perguntei, tem alguém que está indo ou está lá em Mogadishu, a And you'll capital know, da Somália? and you'll know of Somalia. Excuse me? You'll know of Somalia. Você já ouviu falar da Somália? The most politically broken country in the world. Ou talvez o país politicamente mais em escombros do mundo. It's ruled by Al-Shabaab, which is the Islamic group there. Que na realidade, quem controla lá é um braço da Al-Qaeda chamado Al-Shabaab. World Vision had been feeding 500,000 children in Mogadishu until they were pushed out. E a Visão Mundial estava alimentando cerca de 500 mil crianças só na capital Mogadishu até que eles foram expulsos da I had cidade. seen in the newspaper that day that Al-Shabaab, the Al-Qaeda group, had been pushed out of Mogadishu. E eu li no jornal aqueles dias que o Al-Shabaab eles conseguiram expulsar da capital. So I said to my friend, let's go to Mogadishu. Aí eu disse para o meu amigo, vamos a Mogadishu. He said, you're crazy, you can't go there. E ele disse, você está louco? It's too dangerous. É muito perigoso. I said, had anybody tried? Ele falou, mas alguém já He said, foi? you can't, it's too dangerous. Ele falou, ninguém consegue, é muito perigoso. I said, let's try. Eu falei, vamos tentar. I got 2 seats of a plane going to Mogadishu the next day. Eu consegui 2 assentos no avião que estava indo para Mogadishu no dia seguinte. We went to the Somalian embassy to get a visa. Nós fomos até a embaixada da Somália para pegar um visto. Mohammed looked at us Mohammed olhou para nós and he thought we were local. e eles pensaram que a gente estava crazy. He had no idea why we wanted to go to E Mogadishu, ele his não tinha country. ideia por que a gente estava com vontade de ir para But he gave us Mogadishu. visas. Mas nos deu os vistos. We arrived there the next day. Nós chegamos no dia seguinte. And I got to tell you this. E eu preciso contar isso para você. When you as a white, I'm Swedish. Quando você tem a pele branca e com essa When you cara de arrive in sueco, an African airport e você chega num país, num aeroporto da África, and there are 2 whites,
E duas pessoas brancas naquele It's aeroporto. amazing how you find each other. É impressionante como você se encontra com outro, né? Os dois brancos se encontram imediatamente. So I asked him what he was doing. Aí eu perguntei para esse sujeito, o que você está fazendo? He was a photojournalist from Paris. Ele era um jornalista da França, He parisiense. asked me what I was doing. E ele perguntou, e você, o que você está fazendo aqui? And I mumbled some kind of answer. E eu inventei alguma resposta. Then he asked me this. E ele me disse, Who's looking after you? quem que vai cuidar de você? I said, oh, we haven't got that far yet. Aí eu falei, olha, não cheguei nesse ponto ainda. He said, this is the most dangerous city of the world. Ele me disse, você está na cidade mais perigosa do mundo? And he looked me right in the E eye. ele me olhou bem nos olhos. And with colorful language, E com uma linguagem que eu não devo reproduzir, with many adjectives, com muitos adjetivos. he ended up by calling me an idiot. Na realidade, ele terminou tudo aquilo que ele falou com a palavra, você é um idiota. He said, don't leave the terminal. Não saia do terminal. They'll kidnap you or kill you. Ou você vai ser sequestrado ou você vai ser morto. Well, in time, the immigration department thought the same thing. Bem, aparentemente o departamento de imigração lá pensava igual esse jornalista. So we sat in a side room for an hour. Nós ficamos lá numa salinha durante uma hora. Finally, an immigration officer brought this man in. E finalmente o cara da imigração trouxe essa pessoa para His name falar. was Amir. O nome dele era Emir. I later found out he was a warlord E depois eu fiquei sabendo que ele era o líder de uma milícia, with his own army of 100. que tinha o seu pequeno exército com We 100 walked homens. outside. E nós saímos There was dali. a truck. Havia um caminhão. In the back, there were 5 soldiers in fatigues. E no caminhão, atrás do caminhão, sentado, havia 5 soldados With AK-47s. uniformizados e com AK-47. That was our protection Essa era a nossa proteção. as we traveled around. E foi aí a nossa proteção para andar na cidade. He also had a hotel near the center of Mogadishu. Esse líder de milícia, também o chefe da milícia, tinha um hotel que pertencia a ele no centro de Mogadishu. Many Somalians from overseas had come back to rebuild the government. Porque muitos somalis do exterior, que já viviam no exterior, expatriados, tinham voltado para reconstruir o governo. And they were living in Amir's hotel because it was so safe. E eles estavam todos morando no hotel que o Emir controlava, porque ali It was havia uma late one certa afternoon. segurança. E uma tarde já, It was Ramadan, so they couldn't eat until the sun quando went nós down. chegamos já era tarde, numa determinada tarde, era Ramadã, então eles não podiam comer. They were waiting for the sunset so they could eat. E eles estavam esperando chegar o pôr do sol para eles poderem se alimentar. Amir, my warlord friend, E o Emir, aquele que era o chefe da milícia, que he se would, tornou meu he would amigo, introduce me to everybody he knew. ele me apresentou a todo mundo que ele conhecia ali. This is Crazy Brian from Canada. E aí ele apresentava assim, esse é o louco do Brian, lá do Canadá. Finally, an ambassador turned to me and said, why are you here? E finalmente o embaixador virou para mim e falou, por que você está aqui? You Canadians are all cowards. Ele falou, vocês canadenses são todos I covardes. said, why? Por quê? He Perguntei. said, you always go to Nairobi? Vocês só vão até Nairobi You never come to e Mogadishu. nunca vêm até Mogadishu. Why did you come? Por que é que você veio? At that point, the whole courtyard was quiet. E naquele momento, aquele espaço lá do hotel, tipo um pátio, ficou em silêncio absoluto. They all wanted to know what this crazy Canadian would say. E todo mundo ficou parado para ouvir o que esse canadense maluco ia dizer. I told them of the gospel. E eu pude falar do evangelho. I said, I know what the world thinks of you. E eu disse, eu sei que o que o mundo pensa de vocês. You're pirates out on the high sea. Vocês são piratas lá no mar. You cut off the hands of your robbers. Vocês cortam as mãos daqueles que roubam. You mutilate your girls so they have no pleasure in sexual experience when they get Vocês older. mutilam as suas meninas para que quando elas crescem, se tornam mais adultas, não vão poder ter prazer sexual. You have a terrible reputation. Vocês têm uma reputação terrível. But God loves this country, Mas Deus ama esse país and God loves you. e Deus ama vocês. Pastor, I've preached the love of God all over the world. Eu já preguei o amor de Deus no mundo inteiro. But as I spoke that day, Mas naquele dia, quando eu disse aquilo, it was like a breath of the Spirit that went through the courtyard. é como se fosse um bafo do Espírito Santo passando por aquele pátio no meio daquelas And there was a pessoas. bonding with those men E houve uma ligação com aqueles homens that I never knew was possible. que eu nunca pensei que seria possível ter. In time, we left Somalia. E depois de algum tempo nós saímos da Somália. As we were going through the security,
saindo da segurança do aeroporto, there was a young man that was doing the security. havia um jovem fazendo o cheque. And he had a T-shirt with an English saying on it. E ele tinha uma camiseta com palavras em inglês. And when I read it, I thought, he doesn't understand English. E quando eu li o que estava na camiseta, eu disse, mas ele não sabe o que está escrito. He Ele would não deve never saber dare wear inglês. this in this Islamic fundamentalist E country. nesse país islâmico fundamentalista, ele não sabe nada de inglês. It said, this is true. E a frase escrita na camiseta era "This is true", que significa isto é verdade. So I tested his English. Então eu testei o inglês dele. I said, what's true? E eu perguntei em inglês, "What's true", que significa o que é he broke verdade. into a wide smile. He spoke perfect English. Ele deu um sorriso e falou em inglês perfeito. Underneath was John 3:16. Porque embaixo daquela frase estava João 3,16. He told me of his conversion, E ele me contou da sua his love conversão for Christ. e o seu amor por Jesus. And I thought, here in Somalia, E eu disse, isto é Somália. this good-looking young Somalian Esse jovem com aparência boa, somali, is saying to anyone who would see him, e declarando para qualquer pessoa ver, here's who I follow. este é a quem eu sigo. Well, as we were leaving, the immigration officer saw us. Quando eu estava saindo, o guarda da imigração nos viu So I stood to shake his hand. e eu fui apertar a mão dele. But he didn't want to shake hands. Mas ele não queria apertar He minha wanted mão. a hug. Ele queria me abraçar. Not just one time, Não apenas uma but vez, two, duas, 3 times. 3 vezes. And he said, can I give you my name and phone number? E ele disse, posso dar o meu nome e telefone? So when you return, Porque quando você voltar, we'll be ready. eh, We'll be ready for you. nós vamos... quando você retornar à Somália, nós já vamos deixar tudo preparado para você. I got home. Eu fui para casa, I'm meeting with the family. estou lá com a minha família. My brother said, O meu irmão disse, what did you accomplish? o que é que você realizou? O que você Ai. alcançou? I said, I have absolutely no idea. E eu disse, quer saber? Eu não tenho a menor ideia. Oh, he said, maybe you went to encourage that young Somalian. Ele disse, não, com certeza, foi para encorajar aquele somali convertido. And my wise, lovely wife said E a this. minha esposa, querida e sábia, disse o seguinte, I think the reason that he went eu creio que a razão pela qual você foi, was because in this new stage of your life, porque agora que você começa essa nova etapa da sua the vida, Spirit was testing o Espírito Santo estava testando, te provando, whether you would be obedient to his prompting. se você ia ser obediente à sua voz. I ask you today, Eu quero perguntar a vocês hoje, what is the Spirit prompting in your life? o que é que o Espírito Santo está falando com você? It starts in little ways. Começa de uma maneira pequena. We open one door, Nós abrimos uma pequena porta that opens other doors. e outras portas se abrem depois. Not in big spectacular ways. Não começa de uma forma espetacular. Faith is like a muscle. A fé é como um músculo. You use it Ou você exercita, or you lose it. ou você perde. He is calling us today Ele está chamando a gente hoje. to hear his voice Ele está pedindo que a gente ouça a sua and voz. take that little step of faith. E dê aquele pequeno passo de fé. It may be something in your life. Talvez há alguma coisa na It sua may be a vida. personal relationship. Talvez um relacionamento It may pessoal. be in your vocation. Talvez na sua profissão. It may be in your prayer life and something was triggered as you listened to it this morning. Talvez tenha a ver com a sua vida de oração, algo que veio à sua mente forte quando você estava ouvindo tudo isso It hoje. may be in giving to some ministry or to help somebody. Ou talvez ajudar alguém ou colaborar com algum ministério. Take the first step. Dê o primeiro passo. Be obedient to his call. Seja obediente ao chamado de Deus. You and I are part of this global movement of God. Nós fazemos parte desse movimento enorme de Deus. We are an important part of it. Nós somos uma parte importante And dele. he uses us as part of this larger global move. E Ele quer nos usar como parte He desse speaks movimento to global. you and to me specifically Ele fala here in pessoalmente this com audience cada um de today, nós. in this congregation, Nessa in this congregação, city, nessa today in May of 2016. Nesse dia, 22 de maio de 2016. I encourage you, E eu gostaria de encorajá-los respond to his call.
a responder aquilo Take que the Deus first- está falando com você. Take the Dê first move. o primeiro And passo. he will move you to the next. E Ele vai levar você para o It próximo. begins with the first move. Mas começa com o primeiro passo. Thank you in the name of the Lord Jesus Christ. Muito Amen. obrigado. No nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. God bless you.